Olha aí pessoal, Hanashi na área, bem-vindo ao canal Visão Anarquista, certo? No vídeo de hoje vou estar trazendo mais um react aqui, dessa vez debatendo um tema que está muito em alta agora, que é o tema da liberdade de expressão, tá? E esse corte aqui já tem um tempo, foi da participação do comunista, marxista Ian Neves no podcast A Deriva, que nem existe mais, né? Do Petrillo já tem outro. E esse corte ficou bastante famoso porque ele tem posições problemáticas, mas ainda assim eu acredito que ele foi mal interpretado, tá? Então vamos aqui também marcar nossa posição enquanto anarquista e vamos lá. Tem um áudio do Gabriel Damasco aí, meio longo, quando eu estiver enrolando tu pode dar aquela pausada. Fala, fio, tá bom? Então, eu gostaria de saber a opinião, tanto teórica como prática, do senhor Ian sobre liberdade de expressão. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu mais amo na vida é a comédia. Principalmente pela sensação de, tipo, liberdade, de enxergar a vida de outra maneira e ver temas mais pesados de uma maneira mais leve, tá ligado? Eu gosto disso. Mas, partindo do princípio que na grandíssima maioria das vezes, as pessoas que ficam mais engatilhadas ou praticamente lutam contra a liberdade de expressão, tanto na comédia como na vida, são as pessoas mais acanhotas das coisas, tá entendendo? Então... É importante, já de antemão, a gente tentar entender o que é que esse pessoal fica dizendo com liberdade de expressão. Porque a liberdade, eu vou fazer um vídeo sobre isso, ela tem um duplo aspecto, né? Tanto um aspecto da não coerção, que seria a liberdade negativa, como um aspecto de alcançar aquele fim desejado, você ter acesso aos meios para alcançar certo fim, que seria a liberdade positiva. E essa galera que está à direita só consegue enxergar a liberdade dessa forma negativa, né? Claro que você pode traduzir a liberdade positiva como poder, só que é extremamente necessário para a existência, para você exercer sua liberdade, justamente o poder. Você ter acesso a meios para alcançar determinados fins. Mas enfim, vamos lá, né? Tá no começo ainda aqui. E porque ele pontua que a galera da esquerda e tal, é porque justamente a galera da direita só enxerga por esse viés. O que é muito problemático, né? Porque veja, existe na sociedade, por exemplo, o racismo. E o racismo, ele se apresenta como um mecanismo dentro da sociedade que é o seguinte, digamos que seja não só liberado, mas que os meios de comunicação, os maiores, comecem a difundir cada vez mais o racismo. Cada vez mais o racismo. Isso, pelo mecanismo racista da sociedade, acaba necessariamente em violência contra pessoas negras. Então, esse aumento de liberdade aqui acaba, por necessidade, numa sociedade racista, em violência contra certas pessoas, o que, obviamente, é restrição de liberdade, né? Mas, enfim, violação de liberdade, né? Por assim dizer. Eu vou fazer um vídeo sobre isso para deixar o assunto mais claro. Só que tem que se ter essa noção que a sociedade não é algo que está no campo das ideias, é algo que existe, é algo que tem seus mecanismos que devem ser estudados para assim a gente puxar da sociedade os conceitos que a gente quer imputar nela. Então, o que me deixa muito distante da opinião dessas pessoas. Salvo, claro, o PCO, que é a única galera mais acanhota assim que eu vejo defendendo liberdade de expressão quando o negócio aperta, né? Mas, isso posto, gostaria de propor um exercício mental pro Ian. Porque assim, vamos imaginar uma situação hipotética em que, digamos que tivesse um comediante num território... E só fazer um contraponto, já um adendo pra galera que for responder isso daqui, se for alguém for responder. Veja, pode-se argumentar que só a ponta da violência que é responsável, de fato, por essa violação. Não se pode analisar dessa forma, porque a sociedade ela se apresenta, esses mecanismos, na verdade, se apresentam em várias esferas. Tem a esfera ideológica, a esfera econômica, né? E a esfera política, que não necessariamente acaba em violência física, mas isso cria uma bola de neve em que aumenta a taxa, sim, de violência física, que aí as pessoas que, claro, devem ser responsabilizadas, mas não são as únicas
quem vira vetor para disseminar essas posições é responsável também por contribuir com o mecanismo, porque caso não houvesse essas pessoas, esse mecanismo seria mais fraco e a taxa de violência diminuiria. É evidente, né? Mas enfim. Comunista, aí tem um comediante lá. Aí ele quer fazer um show de comédia. Aí ele quer fazer uma piada em que a premissa da piada dele é defender a liberdade de expressão a todo custo, irrestrita. Aí ele diz, hipoteticamente, que ele é mais louco que todos nós e que ele acha que todo mundo devia ter um partido. Inclusive os alemães mais extremistas, se é que você me entende. Aí eu te pergunto, o que aconteceria nesse território comunista se um comediante fizesse uma piada dessas? Porque assim, eu pergunto tanto teoricamente como na prática, porque na teoria você até poderia dizer que no comunismo não ia ter Estado, ninguém ia mandar ninguém, mas na prática, o que a gente observa é que todas as vezes que tentaram chegar o mais perto do comunismo, todos os... Como assim tentaram chegar mais perto? Isso daí me preocupa, tá? Porque a posição dos marxistas é que, não, inicialmente a gente vai tomar o poder, a gente, vírgula, né? O partido vai tomar o poder do Estado, vai representar os interesses da classe trabalhadora, vai dominar a burguesia, extinguir a burguesia e vai acabar com o Estado, porque ele vai definhar. Na verdade, tem o processo ainda de internacionalização, né? De dominar os outros países também, eles virarem comunistas, porque aí não vai ter perigo das burguesias dos outros países invadirem o país. Eu quero saber em que experiência caminhou um pouco em relação ao comunismo. Porque o comunismo não tem nada a ver com o Estado tomar os meios de produção. Comunismo não tem nada a ver com isso. Comunismo é uma sociedade sem Estado, sem classes. Olha, lembra até um pouco a sociedade libertária, né? Mas enfim. Dissidentes, as pessoas que pensavam diferente, ou eles eram ou excluídos da sociedade ou assassinados sumariamente. Isso é verdade. E você tem posições, por exemplo, da Emma Goldman. Tem um livro dela chamado Minha Desilusão com a Rússia. Tem aqui no YouTube, tá? O livro tem 11 horas de material. E ela argumenta. Vacilei de não ter pegado as citações, né? Mas eu lembro de ter sim. Para que dá, né? De qualquer forma, para quem quiser olhar, só digitar a citação. Pode até pesquisar no chat GPT. Citação Emma Goldman, em que capítulo tá mais ou menos, porque o livro é muito grande. Relacionada à liberdade de expressão na União Soviética. Enfim. Então, minha pergunta é o seguinte: qual é o limite do humor no comunismo? Entendeu? Obrigado. Caralho, que fanfic louca, né, velho? A respeito de liberdade de expressão. Primeiro, o PCO é a esquerda que a direita gosta, então eu não falo por eles, né? Eles falam por eles mesmos. Nós não defendemos liberdade de maneira abstrata e absoluta, tá? Liberdade de expressão é sempre relativa à nossa realidade material. Então, por exemplo, nós sim somos contra qualquer tipo de comédia que faça pouco caso com o oprimido. Isso sim, a gente combate. Mas é contra ou esse cara vai ser preso, vai ser multado? Você contra, tudo bem. Mas aí a questão é... Envolveu... Acho que eu já posso pontuar aqui. Veja bem, a pergunta a ele é envolver Estado, se as pessoas vão ser punidas e presas e etc. Justamente depende do contexto, saca? Imagina, você está na sociedade, vamos lá, bigoduda, né? Não sei se pode estar falando esses bagulho aqui, mas na verdade acho que pode, no meu canal é muito pequeno ainda, não nazista mesmo. E você defende que a raça ariana tem que subjugar as outras raças mesmo, e cada vez mais essa ideia é disseminada na sociedade. Por consequência lógica, você não vai saber exatamente onde, mas pegando a massa de pessoas, estatisticamente, a quantidade de violência aumenta por conta da disseminação desse tipo de ideologia. Então veja, também há uma parcela de responsabilidade nas pessoas que são apenas disseminadoras da ideologia, que estão apenas exercendo essa liberdade de expressão. E outra, a liberdade de expressão é por quais meios? Porque sociedades estatistas, mais autoritárias, centralizadas no governo, como por exemplo a União Soviética, ela vai ter os meios de comunicação e disseminação do conhecimento sobre os seus interesses. Então, ele vai comentar isso um pouco mais para frente,
em relação a quem paga a banda escolhe a música. É justamente isso, né, dentro das sociedades autoritárias. Porque numa sociedade burguesa, por exemplo, o X é do Elon Musk, né? Então depende dele o que vai ser divulgado ali. E ele pode pintar, né, uma roupagem de não, defendo a liberdade de expressão, mas quem garante que o algoritmo do X não promove certos tipos de ideologia? Porque você diferenciar quem é mais livre, você não está tratando de liberdade de expressão de fato, né? Estado que é outra coisa. A gente pode falar de como eu quero que seja, a gente pode falar de como foi, né? Como foi, não sei dizer. A respeito de comediantes, não tenho muitos dados pra trazer, porque, assim, comédia no socialismo não é uma coisa que eu procurei pesquisar. A questão é, liberdade de expressão é uma coisa que não pode ser tratada em termos absolutos, etéreos, descolados da realidade. Então, de uma certa forma, por exemplo, se a gente for observar, aqui no Brasil a gente também tem uma limitação de liberdade de expressão. Eu dou um exemplo. No debate presidenciável, dos presidenciáveis, nenhum comunista foi chamado, apesar de terem mais intenções de voto. Pois é, isso é o quê? Liberdade positiva, né? Então, quais são os meios de comunicação que temos? As grandes emissoras, né? Aqui agora na internet a gente tem o X, que é uma grande empresa, né? E tem dono, é privado, empresa privada. Então eles escolhem quem que vai ser livre para falar ali. Isso não é liberdade de expressão, né? Do que os outros candidatos. Isso é, de uma certa forma, não existe um espaço na mídia burguesa pro pensamento abertamente comunista. Isso é um espaço muito restrito. Sim, mas aí não é que não existe uma norma estatal sobre essa liberdade. Exato, mas não é uma norma estatal. É uma decisão de uma empresa privada de não querer fazer isso. Mas a possibilidade de se comunicar, de ir numa praça falar, de vir aqui falar, tá aberta. Tu não vai ser preso por ter falado sobre o comunismo aqui. Ninguém é preso por fazer isso também. E eu falei pra você, tanto essa coisa de que toda e qualquer pessoa que se opunha ao Estado, toda e qualquer pessoa que se opunha ao partido era presa na União Soviética, tanto isso é mentira, que quando Stalin morreu a oposição ganhou. Olha, calma, que isso daí também tem levantamentos pela Emma Goldman, tá? Eu tô trazendo a Emma Goldman porque ela é uma pessoa, assim, anarquista, né? Socialista, libertária, extrema esquerda, né? Vou dizer assim, esquerda radical, como eu gosto de falar aí, que é cada questão da raiz. Pra argumentar, assim, que não é maluquice da direita, né? Ela começou apoiando a Revolução Russa, né? Mas ela acabou sendo desiludida em 1921 quando viu que, na verdade, houve uma perversão da Revolução Russa pelo Partido Bolchevique, que tomou o poder e falou, rapaz, agora é nosso isso aqui, né? Vê também as considerações sobre Kronstadt, eu não sei pronunciar exatamente, né? Mas tem um vídeo também do Gustavo Machado, que seria, eu acho que eu vou até reagir esse vídeo, né, que ele mente descaradamente sobre o que aconteceu e argumenta ainda que não houve levantamento dos anarquistas no mesmo período, que é mentira. Logo no ano seguinte, Emma Goldman já publica, né, escritos sobre o que aconteceu lá. Mas enfim, o governo bolchevique, né, não era mais assim, União Soviética, como se os sovietes tomassem conta ali da organização da sociedade. Isso não é verdade. Era o governo bolchevique, ou seja, um conjunto dos governantes, que era o partido bolchevique, que controlava a sociedade. Enfim. E eu já vi até outro vídeo deles, acho que foi dele, exatamente argumentando que deveria ser assim mesmo. Porque num caso, por exemplo, de defesa nacional, as pessoas vão escolher comer bem ou investir em armamento pesado. Era um argumento dele, tá? Então o governo tinha que ir lá impor seus interesses para manter o governo. Enfim, vamos lá. O Stalin morreu, a oposição ganhou e começou a restaurar o capitalismo dentro da União Soviética. Isso não é verdade, gente. Essa coisa de que se você chegar numa praça pública e falar eu acho o Stalin broxa, você não vai preso, tá? Não vai, isso aí de verdade. Realmente, né? Isso é um tremendo do espantalho que não tem respaldo na realidade. Foi o que eu falei, nos gulags, no sistema gulag, a maior parte das pessoas era preso comum. Presos políticos eram presos que ameaçaram a segurança nacional. E até aí a gente tem prisão por ameaça à segurança nacional aqui também, sabe? Todo o Estado tem isso. Não é uma exclusividade das experiências socialistas. Exatamente, todo Estado tem isso. E tá errado. Está errado. Enfim. Aí a respeito de liberdade, novamente, não existe uma norma estatal pra isso. Mas existe uma norma por parte dos próprios burgueses. Quem paga a banda escolhe a música. Então, por exemplo, se quem paga a banda
não quer escolher a música comunista, não vai escolher. Porque os meios de comunicação, na maior parte, são dominados por empresas privadas. Em um Estado revolucionário, um Estado proletário, essa classe trabalhadora, essas pessoas que controlam esse Estado proletário, financiam os meios de comunicação e não vão... Só um ponto aqui. Essa frase, Estado proletário, é impossível. A maior parte das pessoas estão na classe trabalhadora. O Estado se constitui, né, o governo, vou trazer essa palavra cada vez mais, o governo, para ficar mais claro. E eu vou trazer um vídeo também do que é o Estado. É a coletividade dos governantes. Os governantes só existem porque existem governados. A não ser se você, né, trazer a ideia de autogoverno. Mas aí, enfim, autogestão, né? E é impossível que toda a classe tenha acesso ao Estado. E sim uma minoria, nos que estão nos altos escalão, no que estão no topo da tomada de decisão. Se no mínimo o Estado, né, a União Soviética, fosse federalista, é outra forma de organização. Mas nem isso, né? Era um Estado de fato. Não vão permitir ideologia burguesa. São duas faces da mesma moeda. Porque sempre esse tipo de propulsão de comunicação precisa de um mecenas. Precisa de alguém que financie. E a regra de quem paga a banda e escolhe a música vale para os dois lados, sabe? A ideia de liberdade de expressão irrestrita gera excrescências como pessoas defendendo o nazismo, defendendo o fascismo, defendendo extermínios de etnias inteiras. Não é o que nós defendemos, tá? A gente não defende liberdade de expressão de maneira irrestrita e absoluta. Nenhum marxista-leninista faz isso. A gente não defende o direito do opressor oprimir o oprimido, sabe? A gente não defende esse direito, por mais que isso tenha uma roupagem de liberdade de expressão. Mas isso não pode se voltar contra o próprio comunismo, porque eu vi um documentário uma vez sobre liberdade de expressão, eles davam vários exemplos sobre como isso funcionava e quem já foi perseguido por causa disso. E tem na HBO, se não me engano. Um dos exemplos que eles davam era de um comunista nos Estados Unidos, durante a Primeira Guerra Mundial, que ele ficava numa praça lá falando sobre o comunismo e panfletando, falando as ideias. E o governo começou a perseguir o cara. E começou a falar, essas ideias aí não pode defender porque vai dar merda. E perseguiram os comunistas, baseando nessa que não pode ter tanta liberdade de expressão, porque se esse cara falar isso, vai dar uma merda. Essa ideia não se volta contra o próprio comunismo? Pois é, isso aí a gente pode colocar dentro do balaio de uma falácia, que é a falácia da bola de neve. Existe uma falácia retórica por trás desse tipo de argumento, que é inclusive o raciocínio do PCO, que é: se vão censurar tal pessoa da direita, uma hora essa censura vai chegar na gente. Olha, isso eu não sei identificar qual falácia é essa. Claramente não é necessidade, ou seja, bom, se uma hora estão restringindo um lado, com certeza em outro momento vão restringir o outro. Não me parece também ser um raciocínio correto, mas isso escancara um mecanismo que é claro. Existe uma ou algumas pessoas no processo de tomada de decisão que vai decidir isso. No caso dos estados burgueses, né, onde a classe política está atrelada à burguesia, bom, esses interesses vão tender a restringir os mais à esquerda. No caso de um estado bolchevique, como era a União Soviética, a tendência é para manter a governabilidade, e como estava rodeado de países querendo invadir, bom, você tem que reprimir tudo que não for ideologia bolchevique. Enfim, né? A lógica. Porque caso contrário, você começa a criar dissidências dentro do seu próprio território. Enfim, só assim. Depois vou trazer um vídeo também para argumentar sobre o território livre na Ucrânia, né? Makhnavitina, não sei a pronúncia certa, mas enfim. Essa falácia, ela é uma falácia, justamente. Por que uma falácia? Então, porque não existe uma conexão direta entre... Se censuraram essa pessoa, uma hora vai chegar em você, sabe? Isso é uma projeção. Mas se eu tenho um revólver e eu mato ele, tu calcula e pensa, pô, esse revólver pode me matar também. Não, pô, mas aí, pô, se você for aliado dele, você vai tirar no outro, que ele vai tirar em você, né? Isso é uma analogia, né? Porque o revólver tá com um cara que tu não sabe quem é que tem esse poder. Mas quem tem... não sabe quem é, vírgula, né? No caso do governo, os amigos do governo não vão ser mortos.
o revólver escolhe quem matar. Né? Exato. E foi o caso. Então, mas esse foi o caso da censura do macartismo, que você mencionou na década de 50. Que foi quando a censura sobre o discurso comunista não só ficou muito pesada, como passou de todos os limites, sabe? As pessoas que minimamente nutriam alguma simpatia pela esquerda perderam seus empregos, entraram em listas negras e tal. Foi terrível. Só que a questão é, quem paga a banda escolhe a música. Isso foi um recrudescimento do Estado estadunidense em cercear esse tipo de pensamento por conta da Guerra Fria. Novamente, eles nunca iam fazer isso à direita, porque o pensamento liberal é o que eles estavam tentando proteger. Claro, então não existe um salto, é um salto lógico falar, uma hora, se censurarem os comunistas, uma hora vão censurar os liberais e vice-versa. Porque geralmente quem paga a banda escolhe a música. E esse tipo de censura tem caráter, sabe? Mas por mais que tu não concorde com o PCO, isso aconteceu, porque eles perderam os canais. Então, Sim, porque eles defenderam que a direita defendia ipsis literis. Se você cobrir assim o logo do PCO, o texto é igual. Mas não tem que censurar, tem que deixar o cara falar. Eu quero ouvir o que ele tá falando. Eu não acho que tem nada. Eu só acho que no caso de... Essa é a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que no caso de você falar impeachment do Alexandre de Moraes em público, é você meio que dar um tiro no seu próprio pé, sabe? Mas ele não... Isso é verdade, tem que ser um pouco pragmático, né? Tem que ser. Porque, bom, assim, claro que você tem que marcar a posição, só que você também não vai ser burro. Porque você sabe os mecanismos políticos que existem na sociedade. Pode perder os canais que ele falou isso. Deixa o cara falar. Eu quero ouvir porque que ele acha isso. Eu tô curioso. Eu não tô defendendo que eles deviam perder. Então. Sabe? A questão não é essa. A questão é nós não usamos a mesma retórica da direita. E o pessoal, por uma razão, usa a mesma retórica, sabe? Mas tudo bem, esse não é o caso. Mas eu tô dizendo assim, se tu defende que a liberdade de expressão não pode ser total, isso vai acabar caindo em ti em algum momento. Não é isso, porque uma hora tu vai falar algo que o cara que tem o martelinho vai dizer, isso aí não pode. E aí é tu que vai cair nessa. Isso é um salto lógico. De verdade é um salto lógico. Porque não existe nenhuma conexão entre se a gente não permitir que a pessoa defenda partido nazista, uma hora a gente vai ser censurado também. Não existe respaldo material para esse salto lógico, sabe? Eu acho que existe porque vai existir um dispositivo que vai falar falas perigosas devem ser censuradas. Vai ficar aberto, porque não vai estar escrito assim. Se tiver escrito assim, é proibido defender o nazismo. O que o Petrino entendeu aqui é justamente que isso serve a interesses. No caso do Estado brasileiro, vai servir a classe que comanda o Estado brasileiro. O conjunto de pessoas. Vamos pegar, assim, ambientes autoritários, mais autoritários, trazendo aí de volta a União Soviética. Esse tipo de formulação praticamente não importa, porque o que importa são os interesses daqueles que governam. Eles vão ter um poder para reprimir aqueles que pensam diferente. Da mesma forma que no Estado burguês, e existe uma ideologia dominante, né? A esfera ideológica é dominada, nos casos dos sistemas de dominação. Esse grupo que domina é ele que tem essa capacidade de reprimir ou dar liberdade para os grupos, né, ideologicamente diferentes. Tá, tudo bem. Dá pra entender essa lógica. Mas se tiver falas perigosas não podem ser ditas na nossa sociedade. O que é uma fala perigosa? O cara pode falar que o teu boné é uma fala perigosa. Mas aí esse dispositivo é controlado por alguém. Exato, e esse é o problema. Porque quem é esse alguém? Então, quem é esse alguém é que decide o que vai ser controlado. Por isso que é um problema, por isso que tem que deixar livre pra ninguém ter esse controle. Pronto, mas como agora? Porque é o X, Twitter é controlado por Elon Musk, são empresas privadas fazendo isso. Existem diversas alternativas, tá? Dentro da sociedade. Existem Mastodon, por exemplo, o Fediverse. Dê uma pesquisada sobre isso, é interessante. Porque aí vocês vão ver que existem sim alternativas de fato descentralizadas, que os algoritmos são de código aberto, tá? Para a gente não cair também na ideia de que, bom, o Estado não está controlando, portanto é livre. Não, existe o controle por parte das empresas privadas que vão disseminar mais um campo ideológico do que outros. E o que guia aí é a lucratividade dessas empresas. Eu não estou dizendo, pode ser esquerda, pode ser direita, tá? Porque isso pinta novamente um quadro no qual vale tudo, sabe? E, novamente, defender em termos abstratos não é uma coisa positiva. Porque, novamente, a gente viu o respaldo disso no fim da União Soviética também, por volta da década de 80 e 90. A partir do momento que houve a permissividade de uma defesa aberta do capitalismo mais predatório possível nas revistas e jornais soviéticos, isso penetrou com toda a força na classe trabalhadora. E na nossa perspectiva, isso é muito perverso. Porque isso vai contra os interesses da própria classe. Mas é foda porque tu vai decidir pela classe o que ela tem que gostar. Porque se ela leu essa mensagem e gostou... Isso é questão de quando a gente não tem uma classe suficientemente formada politicamente, né? Porque
Assim, ainda mais nesse debate de liberdade de expressão, é bom a gente dar alguns passos atrás pra gente entender como é que a gente analisa... Eita! Como a gente analisa a realidade, tá? Existem pelo menos 3 esferas que a gente analisa. Uma política, uma econômica e uma ideológica. Não basta o domínio da esfera ideológica. A gente tem que ter emancipação em todas as esferas. Justamente porque uma esfera influencia na outra. Se eu vivo numa sociedade economicamente capitalista, vai haver uma tendência para que os mecanismos ideológicos, ou seja, essa esfera ideológica, tensione para o lado capitalista. Tá? Que a ideia, inclusive, isso é importante. A ideia é que a circulação de ideias seja livre. Só que existem etapas do desenvolvimento social no qual certas circulações de certas ideias são muito perigosas. Sim. E aí a questão é, por isso que as experiências socialistas sempre investiram muito e pesadamente em educação de altíssima qualidade. Porque se essa pessoa tem acesso à educação de qualidade e tem uma formação competente, aí esse tipo de circulação de informação não é tão perigosa. Porque não pode, por um acaso, colocar ela contra ela própria, de maneira acidental. E aí, por isso, por que esse tipo de informação voltou a circular? Porque existia uma classe dominante que estava tentando cooptar a classe trabalhadora para agir em prol dos seus interesses, de quem estava em cima. E aí a questão é, eu não quero... eu entendo o raciocínio e, assim, todo mundo aqui é absolutamente livre para discordar de mim. É só a questão de que a gente não pode... Duas coisas, na minha leitura. Defender liberdade de maneira abstrata e absoluta. Eu acho que absolutismo de liberdade de expressão é um equívoco. Sim. E a gente não pode fazer um salto lógico dessa falácia, que na minha leitura é uma falácia de se censuraram X, vão censurar você também uma hora. Não faz Porque, sentido. novamente, isso tira o protagonismo de quem está censurando e o porquê. Como se isso criasse um mecanismo de censura arbitrária pela censura arbitrária. Como se isso não tivesse caráter. E eu acho que a gente sempre tem que analisar qual foi o caráter dessa censura. Qual foi o caráter, quem estava por trás e por quais razões. Porque se a gente for debater em termos abstratos, atemporais e ahistóricos, aí a gente entra num embate retórico só. Entende? De uma lógica descolada da realidade. Mas enfim, é só a minha leitura da questão, sabe? Pronto, então é isso, pessoal. Eu acredito que o Ian Neves ele foi mal interpretado pela maior parte das pessoas, tá? Eu pontuei aqui, tentei pontuar o que eu acredito que são pontos de convergência entre a gente, mas ainda assim há pontos de divergência que eu também tentei deixar claro aqui. Discordo da ideia de que uma classe, né, política, que não é a classe proletária no poder, e sim uma burocracia, um conjunto de pessoas que governam, que têm seus próprios interesses. E o Estado, ele tem uma tendência a se preservar. E essa tendência a se preservar fica acima dos interesses da população, das massas, né? Então, pegando até a perspectiva dele, quem toca a banda escolhe a música, no caso, ou quem toca a banda, né? Quem paga a banda. Quem está pagando a banda é um grupo de pessoas dentro do partido bolchevique. Dando esse exemplo da União Soviética, porque ele trouxe essa perspectiva histórica, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a quem chegou, a quem viu. Me dê mais aí dica do que eu posso melhorar, certo? É meu segundo react, mas vamos lá. Até a próxima e valeu!